Boa tarde. Esse vídeo foi elaborado como um resumo da proposta de trabalho de conclusão de curso em Engenharia de Software na PUC Minas no segundo semestre de 2021. O trabalho proposto é analisando os conflitos que surgem entre os requisitos não funcionais nos estágios iniciais de projetos de desenvolvimento de software. Este trabalho está sendo desenvolvido por Matheus Santos e Raíssa Vilela, tendo a orientação do professor Laerte Xavier para orientação de conteúdo e do professor Alessandro Ponciano para orientação. Agora iremos para a parte de introdução. A engenharia de requisitos é uma fase da engenharia de software em que os requisitos são descobertos, analisados e especificados com a finalidade de identificar as reais necessidades dos usuários. A etapa de licitação de requisitos é uma etapa da engenharia de requisitos que visa entender o contexto em que o usuário está inserido, buscando obter maior domínio dos serviços e características que eles querem no sistema. E, na prática, a dificuldade para traduzir metas para requisitos mensuráveis, pois os usuários não sabem como defini-los. Visto isso, os requisitos não funcionais são classificados como baixa prioridade e normalmente são negligenciados ou esquecidos. Defini-los é algo bastante complexo, pois os usuários tendem a especificá-los de forma de metas gerais, como, por exemplo, facilidade de uso, capacidade do sistema para se recuperar de falhas. Os requisitos não funcionais tendem a ter conflitos entre si e acabam se contradizendo. Os conflitos surgem dos resultados da contradição inerente entre os requisitos não funcionais. E o problema do nosso estudo é que os requisitos conflitantes estão muito presentes no desenvolvimento de software e uma das questões essenciais durante a especificação dos requisitos não funcionais é o gerenciamento de conflitos entre os requisitos não funcionais em interação. Nesse contexto, a pergunta que esse estudo busca responder é: quais categorias de conflitos que podem surgir entre os requisitos não funcionais nos estágios iniciais da etapa de desenvolvimento? Este estudo se torna relevante pois busca identificar os principais conflitos que surgem entre os requisitos não funcionais na etapa inicial do projeto, de modo que seja possível facilitar o entendimento em relação aos requisitos não funcionais e garantir a diminuição de falhas geradas a partir de licitações mal feitas de requisitos não funcionais. Em relação aos nossos objetivos, podemos citar como objetivo geral categorizar os principais conflitos que podem surgir entre os requisitos não funcionais e, como graves a específicos, buscamos identificar quais são os requisitos não funcionais gerais entre si, identificar os critérios considerados para a tomada de decisão na escolha de requisitos não funcionais conflitantes e identificar as possíveis vantagens de combinar requisitos não funcionais. Agora iremos falar sobre o referencial teórico. Então, a gente vai abordar esses tópicos, o primeiro sendo a engenharia de requisitos, sendo uma área na engenharia de software, como citado anteriormente, que visa identificar, documentar, analisar, verificar as necessidades e restrições impostas a um sistema pelos usuários. A avaliação de requisitos é a validação desses requisitos, sendo uma atividade dentro do processo de especificação dos requisitos, que tem como objetivo garantir que os requisitos elicitados atendam aos padrões de qualidade. Os requisitos funcionais são aqueles que definem o que o software deve fazer e fornecer para atender às necessidades do usuário. E, por fim, os requisitos não funcionais são aqueles que descrevem as restrições sobre o desenvolvimento e o comportamento do software, definindo com qual qualidade o serviço vai funcionar. Passando um pouco para falar sobre os trabalhos relacionados, a gente escolheu o do Shaw, que o primeiro artigo dele tem como objetivo fornecer uma descrição legível de conflitos existentes entre os requisitos não funcionais, e esse estudo está relacionado ao nosso trabalho, pois propõe uma estrutura para que seja possível classificar os conflitos existentes entre os requisitos não funcionais conflitantes entre si. E o segundo artigo, de Marisa et al. Tem como principal objetivo realizar uma investigação aprofundada sobre os conflitos entre os requisitos não funcionais em geral e como a abordagem propõe um framework que é capaz de gerenciar os conflitos entre vários tipos de requisitos não funcionais. E esse estudo está relacionado a esse trabalho, pois em uma das suas etapas faz uma estrutura para realizar a classificação dos requisitos não funcionais conflitantes entre si. Nessa sessão, serão descritos os procedimentos realizados no processo de execução dessa pesquisa. Em relação à classificação deste trabalho, quanto à abordagem, podemos dizer que é uma pesquisa qualitativa, quanto ao objetivo, é uma pesquisa descritiva e quanto aos procedimentos, é uma pesquisa exploratória e bibliográfica.
Em relação aos procedimentos, podemos dizer que no procedimento 1 será necessário identificar, catalogar e categorizar os requisitos não funcionais conflitantes entre si. No procedimento 2, fazer a categorização dos conflitos entre os requisitos não funcionais. No procedimento 3, identificar os critérios para tomada de decisão na escolha dos requisitos não funcionais conflitantes entre si. E no procedimento 4, será necessário verificar se há vantagens de combinar requisitos não funcionais conflitantes entre si. Em relação às atividades previstas, destacam-se identificar, catalogar e categorizar os requisitos não funcionais, identificar os requisitos não funcionais conflitantes entre si, categorizar os conflitos existentes entre os requisitos não funcionais, substituir os campos no questionário com os resultados obtidos no procedimento 1, aplicar o questionário para os participantes, criar um script para calcular as métricas das respostas obtidas no questionário, fazer a coleta de dados e calcular as métricas através do script, realizar a pesquisa bibliográfica sobre as vantagens de combinar requisitos não funcionais conflitantes, analisar os resultados obtidos, responder às questões de pesquisa, documentar os resultados obtidos, documentar as conclusões obtidas através da pesquisa.